Gênesis 48. A gente tem meditado sobre essa temática de estarmos sujeitos à vontade do Pai. E nós temos visto, quando Deus vai contar, quando Deus vai falar da sua autorrevelação, Ele conta uma história de família. Quando Deus vai revelar a si mesmo, Ele conta uma história de família, porque Deus é família. Então a revelação de Deus é sempre por uma história de família. Por isso nós conversamos até aqui, na semana passada, nós vimos que uma das evidências de que alguém está sendo transformado na sua consciência de pai, na sua consciência paternal, de que alguém está em sujeição a esse espírito paterno, é ele começar a olhar para o seu irmão como quem vê Deus. Ver a tua face é como ver a face de Deus. Essa foi a fala de Israel depois da luta com Deus no vale de Jaboque e ao se encontrar com seu irmão. Por que Israel vê Deus na face do irmão? Porque Deus é família. Deus é família. Olhar para o nosso próximo com esse olhar de Deus fará com que nós olhemos e vejamos não um estranho, mas vejamos um irmão. Primeira evidência de que a sua consciência está sendo sujeita à vontade do Pai, é você parar de olhar para as pessoas como um rival, como um competidor, como alguém que está lá para ameaçar os seus interesses, e começar a olhar para elas com um olhar de família. Por isso Jesus no Novo Testamento disse: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que é um olho bom? É alguém que não olha para o próximo ou para a vida esperando receber alguma recompensa ou algum benefício. Um olho bom é alguém que olha para as pessoas a partir daquilo que elas têm para entregar e não para aquilo que elas podem receber. Isso é um olhar bom. Isso é um olhar bom. Todos nós fomos feitos da substância divina. Nenhum filho de Deus tem uma outra necessidade que não seja partilhar as virtudes que o Pai depositou nele. As necessidades para um filho de Deus não são mais comer, beber e se vestir. As necessidades para o Filho de Deus agora é se repartir, é comunicar a virtude. E isso não se dá porque aquele irmão dá para ele alguma evidência de que ele é de Deus. Não. Isso não depende daquilo que eu consigo, que o outro me apresenta. Não. Isso depende daquilo que Deus me revelou através dele. Jesus, por meio do apóstolo João, Jesus disse: eu vim para os que eram meus, mas os meus, como é que Jesus olhava para eles? Como sendo meus irmãos, minha família. Não porque eles davam evidência disso, mas porque essa era a revelação que o Pai tinha dado a respeito deles para o Filho. Mas eles não receberam. Aí é uma outra coisa. Então, se você quer saber se você está crescendo, se desenvolvendo, em sujeição a esse espírito paterno, basta você se perguntar, quando você olha para o seu próximo, você vê um estranho, você vê um rival, você vê alguém que você tem que se esconder, ou você vê a face de Deus nele, porque você vê
alguém que é da sua família. Evelyn, você olha para esse cara vestido desse jeito aí, você vê um estranho ou você vê uma família? Evelyn, vestido desse jeito aí, é estranho ou não é, Evelyn? Muito estranho, gente. Mas a palavra de Deus diz que ele é o quê, Evelyn? Família, gente. Família. Claro que a gente está brincando, mas as vestimentas que nós temos, muitas vezes nos mostram que nós não somos, parece que a gente não é o quê? Família. Mas tirou a vestimenta, lá no fundo, o Pai nos disse que eles são família. Amém? Então Jacó agora vai nos mostrar. Eu estou olhando lá a hora, se ele vai mostrar isso mesmo para a gente. Você vai mostrar, Jacó, agora para a gente? Isso daí, ou pelo menos nós vamos tentar, nesse processo todo, ver como a mente de alguém que começou a ser transformado num povo, como a mente de alguém que começou a ser transformado nesse pai, vai trabalhando. Gênesis capítulo 48, a partir do verso de número 8. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso Segura aí. Alguém lembra de um pai que estava já cego? Nessas histórias que a gente vem contando aqui, o pai de quem era cego, mas que a cegueira, na verdade, não era a cegueira física, mas era uma cegueira de visão de mundo. E que por isso se encantou com a aparência e quase distorce o princípio da revelação que Deus tinha dado para a casa dele. Quem lembra? Quem era? Isaac. Agora nós temos de novo um pai que está o quê? Como é que ele está? Cego. Cego no seu físico. Agora, será que ele não está iluminado na sua mente? Ou será que ele está cego igual Isaac? Vamos ler? Continua a história, por favor. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente. E agora Deus me concede ver também os seus filhos. Só que ele está o quê? Cego. Só que ainda assim ele consegue ver. Porque não tem a ver com enxergar, e sim discernir, perceber. Tem a ver com uma sensibilidade. Mas vamos continuar. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo. Vamos lá. Quem era o herdeiro que recebia a porção dupla? O mais velho ou o mais novo? Era o mais velho. O que José fez? Colocou o mais velho perto de qual mão? Direita. Colocou o mais novo perto da mão? Esquerda. O que Israel fez? Vamos lá. Fosse mais novo. Embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços,
pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la de cabeça, de Efraim para de Manassés. E lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Como é que José pensava? O mais velho é o filho do direito, então o mais velho tem que estar sobre o... Fala, gente. O mais velho tem que estar sobre o mais novo. Só que há um princípio. Embora pelo direito o mais velho tem que estar mais novo, o tempo todo acontece na Bíblia Sagrada o inverso. Quem é que acaba assumindo a responsabilidade pela casa? Quem? O mais novo. Quando José vê essa cena, ele fala assim: não, pai, o senhor endoidou a cabeça? Não é isso não. Qual foi a resposta? Vai. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. Tá bom até aí. Irmãos, nós vimos, em primeiro lugar, nessa manhã, que existem duas lutas. O primeiro nível da luta, no nosso desenvolvimento da consciência paternal, é contra a nossa carne. É uma luta contra a nossa maneira de querer as coisas da vida. É uma luta contra a gente o tempo todo caminhar por necessidade, por interesse e por cobiça. É uma luta onde isso nos gera ansiedade, nos gera negociata, nos gera o tempo todo uma forma de tentar negociar com a vida e com Deus para que a gente obtenha aquilo que a gente quer. Esse é o primeiro no livro da luta. É o nível da luta contra a carne. Nós somos tentados a sermos facciosos, nós somos tentados a sermos faladores uns dos outros, nós somos tentados, aquilo tudo que você conhece lá na carta de Paulo aos Gálatas, falando sobre o fruto da carne. Mas existe uma outra luta que é fundamental você conhecer, e que eu e você travamos para a gente crescer e desenvolver como filhos de Deus na consciência paternal. É uma luta contra os principados e potestades. É uma luta contra uma maneira de pensar. E eu queria mostrar para vocês um padrão de repetição pedagógico que a Bíblia vai apresentando para nós. Nós aqui estudamos, meditamos e chegamos ali a essa revelação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. A partir do verso 2, e depois nós vamos ler o 15, mas primeiro capítulo 3, a partir do verso 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Vamos lá. Lembre-se que a relação com Deus não parte de um entendimento. A relação com Deus parte de um conhecimento.
Deus não revela a sua palavra para que você entenda. Deus revela a sua palavra para que você aprenda. Entende? Não dá para você entender. A palavra de Deus é para você conhecer. Amém? Satanás tenta entrar exatamente nessa brecha, onde você e eu tentamos entender. Porque quem entende quer controlar. Quem entende não faz pergunta como quem quer aprender. Quem entende faz pergunta como quem quer inquirir, interrogar. Alguém aqui já teve um filho adolescente que botou a mão na cintura, ainda fez assim com a cabecinha: mamãe, papai, queria saber por que isso, isso e isso. Você acha que ele está fazendo uma pergunta como quem quer aprender? Alguém já teve essa experiência aí? Quer saber por que eu não posso fazer não sei o quê? Ele está fazendo uma pergunta como quem quer interrogar. Entende? Continuemos. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando Vamos a mulher... lá. Satanás inverteu a ordem. Satanás inverteu a ordem. Deus estabeleceu uma ordem. Vocês são meus filhos. Vocês são meus filhos. Vão lá, trabalhem, porque vocês são. Não trabalhem para comer, para que depois vocês se tornem. Vocês trabalham porque vocês vão revelar. O trabalho é um meio de comunicação das nossas virtudes e não um meio de suprir nossas necessidades. Amém? Amém, irmãos? Porque quem trabalha para suprir necessidade caiu no conto da serpente. Por isso que vive cheio de ansiedade, medo do amanhã. Se vai dar ou não vai dar. Por que a gente vive ansioso quanto ao futuro? Do que vai acontecer, o que não vai acontecer. Se nós vamos ter que comer, o que beber, o que vestir, onde morar. Por que a gente vive assim? Porque a gente aprendeu com o diabo que a vida consiste em fazer uma coisa para ter outra coisa. E não que a gente faz porque somos. Então existe uma lógica da serpente operando na mente dos seres humanos. Olha para a humanidade. A humanidade está muito saudável? Ou nós estamos com um nível de ansiedade, depressão, suicídio lá em cima? Olha, irmão. Olha para o número de pessoas que tomam remédio controlado. Por quê? Não estou dizendo que não exista pessoas com disfunções estruturais, mas estou dizendo que há muita gente adoecendo por causa da maneira como vê a vida. Isso adoece mesmo. Da síndrome do pânico e por aí vai. Então o diabo inverte a lógica. Inverte a lógica. Vai. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Os olhos dos dois agora passaram a ver ou a enxergar? Passaram a ver ou enxergar? Passaram a ver ou enxergar? Antes eles não viam? Viam ou não viam? Viam. Viam. Antes eles viam. Mas agora, enxergando, passaram a ter vergonha um do outro. Guarda uma coisa no seu coração. Há uma diferença entre estar pelado e estar nu.
Tem casais que já se viram muitas vezes pelados, mas há casais que nunca se viram nus. Eles têm uma agenda oculta um do outro. Há uma distância enorme emocional um do outro. Os dois se cobrem e se escondem, porque eles nunca se viram nus realmente. Não sabem conversar de alma, não sabem conversar de coração, não sabem conversar de profundidade. Por quê? Por que não sabem? Porque não se vê em mais um. E porque não se vê em mais um, tem vergonha um. Isso não tem a ver com o corpo, isso tem a ver com a alma. Se a tua esposa soubesse de toda a mesquinharia, de toda a infantilidade que mora nas suas entranhas, você ficaria confortável diante dela? Se teu marido soubesse de todas as coisas que já passou na sua cabeça, você ficaria confortável? Os homens não passaram mais a ver, passaram só a enxergar a partir das aparências, e a partir das aparências a gente passou a ter vergonha um do outro. Mas nós vamos dar um salto ornamental lá para o capítulo 3, 15. Porque, vamos lembrar, nós estamos fazendo uma pergunta e nós vamos terminar rapidinho, tem jeito, por causa do horário. Mas eu queria fazer rapidinho uma colocação com vocês. Gênesis 3,15. Semana que vem a gente continua, se Deus quiser. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos lá. Da onde vem a história de um mais velho com o mais novo? Da onde vem, lembra? Quem era o herdeiro? O mais velho ou o mais novo? O mais velho. Mas quem assumia de fato o compromisso e a responsabilidade da herança familiar? O mais novo. O mais novo. Quando você olha aqui uma inimizade que acontece dentro de uma relação do descendente da serpente com a descendência da mulher, quem é o mais velho? Olha para o texto de novo. Porém, inimizade entre você e a mulher. Entre a sua descendência de quem essa daí? A descendência de quem que vem primeiro? A descendência da serpente. A descendência da serpente vem primeiro. E depois quem vem? O descendente da mulher. A descendência da serpente vai fazer o que com o descendente da mulher? Lê o texto aí. Vai fazer o quê? Não. O que o descendência da serpente vai fazer com o descendente da mulher? Ferirá o calcanhar. O que o descendente da mulher vai fazer com a descendência da serpente? Ferirá a cabeça. Segura aí. Existem duas maneiras de todo ser humano pensar e ver a vida. Qual você acha que é a primeira maneira do ser humano pensar e ver a vida? Fala, irmão. Olha para o texto. Qual é a primeira que vem? Qual é a primeira que vem? Gênesis 3,15. Qual é a primeira que vem? Tem duas descendências operando. E que vai vir da mulher. Só que é uma inimizade. Há uma inimizade entre a serpente e a mulher. Qual é que vem primeiro? Qual é a primeira maneira de pensar?
a primeira maneira sua de pensar é serpentizada. Todo o teu primeiro pensamento e toda a tua primeira maneira de pensar vem da serpente. Por exemplo, qual é a necessidade humana? Comer, beber, se vestir, morar. Ou a necessidade humana é comunicar as virtudes de Deus? Fala. Quando você pensa em necessidade, você pensa naquilo que você tem a oferecer, ou você pensa aqui? Fala, irmão. Agora fazer igual adolescente, quero ver. O que vem, irmão? Você pensa em comer. Quando você, presta atenção, quando você viu o seu cônjuge, você pensou assim: vou manifestar as virtudes de Deus sobre a vida dela, sobre a vida dele. Foi isso que você pensou? Você pensou em quê? Vou me dar bem. Vou me dar bem. Porque o seu primeiro pensamento é o quê? Seu primeiro pensamento é o quê, gente? Quando você vai lá pedir um emprego, você está pensando, vou ser a bênção de Deus nesse lugar? Ou você está pensando, meu irmão, esse trabalho para mim é uma? Fala, irmão. Esse trabalho para mim é uma? Quem está pensando? Quem veio primeiro? Quem veio primeiro na maneira de pensar? A serpente. Por isso vai haver uma briga, meu irmão. Porque o que essa maneira de pensar serpentizada vai fazer com o descendente de Cristo que está em nós? Lê o texto. O que o texto diz? Vai fazer o quê? O que o descendente da serpente faz? Vai ferir o quê? Calcanhar. Amém? Vou te mostrar numa família. Rápido. Você mostra na família que vem, no capítulo 4 de Gênesis, e a gente vai fechar. Você só me dá 5 minutos. Você dá 5 minutos, Felipe? 5 minutos só. 5 minutos. Gênesis 4. Vou te mostrar isso na Bíblia. Gênesis 4. Gênesis 4. Pode ir. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho do homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Segura aí. Pergunta, Elton. Quem é o mais velho e quem é o mais novo? Vai. Quem é o mais velho e quem é o mais novo? Fala aí, irmão. Agora é entre vocês. Quem era mais velho, Abel ou Caim? Ó. Quem vem primeiro? Quem vem primeiro em Gênesis 15? A serpente. A primeira maneira de pensar é o quê? Serpentizado. Amém, irmão? Amém. Então vamos lá. Como é que a maneira de pensar serpente funciona na vida? Vai. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez... Segura aí. Pergunta aí. Qual foi a oferta que Caim trouxe para o Senhor? Qual foi a oferta? Está escrito aí no texto. Qual foi aí, irmão? Agora é entre vocês. Foi a oferta. Trouxe o... olhada para presente. Vamos lá. Trouxe o... fruto da terra. Irmãos, Elton, presta atenção. Isso, vai. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Até aí, tá certo ou errado? Tá certo, certo? Ou não? Mas calma. Até aí, até essa parte, tá tudo tranquilo. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez... Presta atenção agora, irmão. Presta atenção, porque a maneira Cristo denuncia a maneira serpente de fazer as coisas. Vai. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho.
O Senhor aceitou com agrado Abel sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Irmãos, presta atenção. A gente precisa meditar e conversar, por isso que a gente está aqui, está em 3, e conversando com os irmãos, e não só falando direto, para que a gente observe o que o texto está falando. Porque são coisas que, se a gente não medita... Por que a gente repete muito sempre as mesmas coisas? Tem gente até que não gosta de... Fica muita gente que a gente sempre repete as mesmas coisas, mas porque a gente precisa meditar e não é uma coisa automática. Se você ler só o versículo 3, você vai achar que Caim está certo. Olha o versículo 3 aí. Vamos ler de novo, vai. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ó. Qual o problema? Qual o problema, irmão? Qual o problema? Nenhum. O olhar natural está tranquilo. Só que quando a gente vai para o versículo seguinte, aonde Abel entra, aí a gente começa a compreender por que Caim se ira. Abel, por sua vez... Pode. Posso dar um exemplo aqui? Um exemplo prático? Quem aqui... Não precisa levantar a mão não, tá? Só dentro da consciência. Quem aqui é adúltero? Quem aqui é adúltero? Alguém vai levantar a mão? Não. Mas aí quando a gente vai lá no Novo Testamento, Jesus olhando no olho dos camaradas lá que levaram a mulher adúltera lá, que está lá em João 8, ele falou assim: quando você pensa, você adulterou. Não é isso que ele fala? Não é isso que ele fala? Então, quando a gente lê lá o Caim, tá certo, ele levou a oferta, mas a intenção, qual era a intenção dele naquele momento ali? É a intenção da serpente. A gente estava até, na nossa conversa, a gente estava falando sobre, a gente estava lendo na versão transformadora, estou sem telefone, queimou, mas o texto deixa bem claro isso, porque é como se Caim pegasse assim, pega qualquer coisa e dá para o Senhor. Só que na nossa leitura rápida, e não de quem medita, e quem só vai para a Bíblia, para a palavra, para poder comer e não para meditar naquilo de quem o Senhor é em nós, a gente passa desapercebido. É a mesma coisa de você dar o dízimo. Eu dou o dízimo, mas o seu coração está totalmente fora. Então, melhor que nem dê. É mais ou menos o seguinte: qual a necessidade de fazer uma oferta? Suponhamos que o Caim fosse dono do Ceasa. E ele tivesse lá as caixas todas lá de tomate, abacaxi, melancia e tudo mais. Aí um servo de Caim perguntasse: ô Caim, chegou o dia da gente fazer uma oferta lá para o Senhor. Caim falaria assim: poxa, pega qualquer um aí. Se o negócio é satisfazer uma necessidade, se o negócio é necessidade, tem uma necessidade de fazer um sacrifício, pega qualquer um. Porque olha a mentalidade de Abel, para você pegar. Você só vai conseguir pegar isso se você ler como é que Abel faz, que é o mais novo. Como é que Abel faz? Volta para Abel aí para você ver. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O que Abel faz? Abel, servo, a mesma cena, servo de Abel. Abel, chegou o dia da gente fazer uma oferta ao Senhor. Qual da parte que a gente vai fazer? O que Abel faz? O que Abel faz? Separa o melhor. Vamos fazer o melhor, vamos entregar o melhor que a gente tem e o que a gente é. Vamos dar o melhor da gente. Como é que Caim faz? Qual é a necessidade? Qual é a necessidade? Vamos suprir a necessidade. Suprir uma necessidade. Pronto. Suprir uma necessidade. Alguém já viu assim, o pai sentar em casa, bom, as contas estão pagas,
comida está na mesa, já supri todas as... Deixa eu agora ver o quê? Os gols da rodada. Quanto estão paga, moleque? O que você mais quer? E está lá o filho assim, pai, como é que é isso? Espera aí, vai falar com tua mãe lá, vai falar com tua mãe. Alguém sabe o que eu estou falando? Porque ele está lá pensando a vida como necessidade. Já que ele supriu a necessidade, agora ele pode, viver segundo os seus interesses. Nós vamos parar aqui, por causa do horário, mas eu queria só enfatizar, e depois a gente continua nessa conversa aqui. Há duas maneiras de ver a vida, e há duas lutas que eu e você vamos ter que travar, para nos sujeitarmos ao Espírito do Pai. Que luta é essa? A primeira é contra a carne, e a segunda é contra a maneira de percebermos a vida e lidarmos com a necessidade. Um filho de Deus tem uma necessidade, e a necessidade dele é partilhar a virtude que estão depositadas pelo Pai dele desde os tempos eternos. Porque ele não veio ao mundo para comer, beber e se vestir. Ele veio ao mundo para revelar, para dar de comer aquilo que o Pai fez no coração, na alma e no ser dele em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus, e semana que vem a gente continua, se assim Ele quiser. Meu irmão, a caminhada com Deus é uma caminhada de ensino, de sujeição e submissão ao Pai. É uma caminhada de transformação de mente. A minha oração em nome de Jesus é que você ressignifique seu olhar, que você ressignifique a maneira como você olha para a vida, como você encara as necessidades. Porque em nome de Jesus Cristo, o descendente da serpente vai estar aí, pronto para morder o calcanhar do Cristo. Mas se você se submeter à revelação do nosso Pai, se você se sujeitar àquilo que você não entende, mas que Deus está te dando a conhecer, sabe o que você vai fazer com o descendente da serpente que habita aí? Em nome de Cristo você vai esmagar a cabeça dele. Pare em nome de Jesus de fazer as coisas por necessidades, por interesses ou por cobiça, e comece a ressignificar o sentido de necessidade. Eu tenho uma necessidade de amar, eu tenho uma necessidade de perdoar, eu tenho uma necessidade de encorajar, eu tenho uma necessidade de inspirar pessoas. Essa é a minha necessidade, porque eu não tenho falta de coisa alguma, porque o Senhor me fez completo no corpo dele, em nome de Jesus. Amém? Isso diz a teu respeito, isso diz a nosso respeito, e isso é a fé.